Salve, salve! Hoje a conversa é com o Dr. Claudimar Barbosa, que é coordenador diocesano da Pastoral da Sobriedade, é vice-coordenador regional da Pastoral da Sobriedade. Quando nós falamos coordenador regional, significa Regional Sul 2, é todo o estado do Paraná, e é membro também da coordenação da Escola Fé e Política Magnífica. Tem uma atuação forte, né? Participa da paróquia da Catedral, da Cúria Metropolitana, e tem uma atuação muito forte, já uma experiência espiritual de igreja, de comunidade, de participação de muitos anos. Quero lembrar também que o Dr. Claudimar foi secretário municipal de administração e negócios jurídicos. Teve uma experiência longa também na caminhada do poder público, né? Participou também, foi assessor jurídico da Câmara Municipal, então tem uma experiência profissional no serviço público também, com muita dedicação, muito compromisso. É um prazer, doutor Claudimar, seja bem-vindo ao nosso canal, Jefferson Tramontini, segue a visão. E eu convido a você mais uma vez, deixe seu like, seu comentário, compartilhe em suas redes sociais, é muito importante essa interação a você que sempre nos acompanha. Doutor Claudimar, a campanha da fraternidade que acontece todos os anos desde 1964, ela terminou com a Páscoa, ela foi um período de discussão, de reflexão, né, de orações, de debates, apenas no período da Quaresma, ou ela continua durante o ano da Igreja Católica, e qual é a finalidade, como que a campanha, esse tema, né, que fala da fraternidade e fome, como que ele continua acontecendo no dia a dia por esse Brasil afora. Obrigado, Jefferson, pela acolhida. É um prazer estar aqui com você nesse teu programa, porque eu vejo tempo o programa, inclusive. E em relação à campanha Fraternidade, é claro que o foco dela é a Quaresma. Então, é um período em que há, tradicionalmente, um recolhimento dos fiéis católicos, e a Igreja, desde 1964, portanto, há 60 anos, essa é a 60ª edição da campanha, propõe um tema de reflexão. E é interessante que esse tema ele sempre é aprovado pela Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, da CNBB, 2 anos antes. Então, esse tema que nós vivemos neste ano, Fraternidade e Fome, ele foi aprovado para ser vivenciado em 2021, né, na Assembleia de 2021. Mas ele é um tema atual. Aí a questão da fome, ela realmente é muito provocativa. Basta saber que essa é a terceira vez que nós discutimos durante a campanha da Fraternidade sobre a fome. A primeira vez foi em 75, a segunda vez foi em 85 e agora em 2023. Então, eu falava anteriormente, doutor Claudimar, parece que o Espírito Santo está sempre na frente, né, trazendo a luz para esses debates internos da igreja, porque há 2 anos atrás, né, o Brasil já estava entrando novamente no mapa da fome, né? Então, eu acho que quando a igreja discute fome, ela não é taxada ao entrar em sistemas sociais. A igreja católica, especialmente a igreja cristã, né, católica, ela não é taxada muitas vezes de comunista, de esquerdista. Como é que é essa questão da fé e política? Você que também é coordenador da Escola Fé e Política. Infelizmente, isso é uma coisa que Dom Helder Câmara inspira a ação das escolas de fé e política no Brasil já de muitos anos, através da atuação do Cefep, que é o Centro Nacional de Fé e Política, de Dom Helder Câmara. Ele já dizia, Dom Helder Câmara faleceu já há muitos anos, mas ele dizia assim: quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam de comunista. Então, realmente, há essa confusão, achando que Deus não devia se preocupar com as questões sociais. Mas Cristo preocupou-se com as questões sociais. E a igreja, que é o prosseguimento da missão de Cristo na Terra, após a sua ressurreição,
ela tem o dever, né, de continuar nesse processo de conscientização, que, no fundo, tem por objetivo conduzir a uma sociedade justa e solidária, mais justa e solidária. E a fome, como eu disse, ela passou o século, né, do século XX para o século XXI, e a questão da fome, infelizmente, ainda é crucial no Brasil. Nós discutimos isso em plena ditadura, em 1935. Discutimos isso no final da ditadura, em 1935. E agora, na democracia, voltamos a discutir porque, no ano passado, especialmente, o Brasil voltou a figurar no mapa da fome da ONU. Então, a igreja não pode cruzar os braços, fazendo de conta que não existe esse problema. No espírito de Noel da Câmara, inclusive, ela vai continuar provocando a sociedade a discutir esse tema. Por que a fome? Se diz sempre que o Brasil é o país que mais produz alimentos no mundo. Mesmo assim, há brasileiros com fome, há brasileiros sem casa, há brasileiros que dormem literalmente embaixo de viadutos. Talvez não aqui em Ponta Grossa, mas nas grandes cidades do Brasil há muita gente sofrendo isso. E aqui em Ponta Grossa, até o final do ano passado, começo desse ano, a gente andava pelas ruas e tinha muita gente pedindo alimentos, né, implorando com os filhos ali. Então, realmente, o desafio que a campanha Fraternidade nos coloca, na fraternidade e fome, com o lema "Dai-lhes vós mesmos de comer", é provocativo. Ele faz com que a gente se indague o que falta à sociedade brasileira fazer para que não haja fome, não haja miséria, não haja pessoas ainda sofrendo essas privações. Então, apesar de que a campanha ela é instalada, digamos assim, começa a ser realizada na quarta-feira de cinzas e se estende por toda a quaresma, na verdade, o seu tema e o seu lema, eles iluminam a caminhada da igreja ao longo de todo o ano, porque é uma questão que a gente tem que ficar sempre indagando. E isso provoca também a sociedade, obviamente. E as comunidades, as paróquias, né, as igrejas, as capelas, paralelamente à reflexão, à oração, à espiritualidade, desenvolve ações de solidariedade, né? Eu vi há pouco o Sim. Dom Joel, né, agradecendo, se não me engano, acho que o último domingo, domingo de Ramos, né, a toda, todas as ofertas, né, estão recebidas em todas as capelas e paróquias do Brasil inteiro, é destinado para um único projeto de combate à fome para Exatamente. a CNBB toda, né? Exatamente. O Domingo de Ramos, no Domingo de Ramos se faz, dentro da comunidade, a coleta Solidariedade Nacional. E essa coleta, todo o recurso derivado da coleta feita na missa, nas missas do Brasil inteiro, ele é destinado para o Fundo Nacional de Solidariedade, além do Fundo Diocesano também de Solidariedade. E esse recurso, ele é aplicado a partir de projetos que são apresentados e aprovados, né, pelos respectivos gestores, dentro do tema da campanha. Então, esse ano, a campanha que teve o foco na fome. Então, as instituições, próprias igrejas, as pastorais sociais, elas podem apresentar um projeto voltado para esse tema, visando superar a fome, visando capacitar mão de obra, trabalhadores, trabalhadoras, visando, enfim, dar uma resposta, uma ação evangelizadora da igreja para, através das pastorais sociais, atingir aquele que mais precisa, as famílias, as pessoas, as crianças, homens e mulheres que, sendo católicos ou não, estão aí precisando da atuação da igreja para a superação da fome e da miséria. Combater a fome, né, doutor Cláudio Mar, é combater a violência, é conseguir colocar a criança na escola, porque uma pessoa com fome não consegue arrumar um emprego, a saúde fica precária, muitas vezes até a questão da moradia, tudo fica precário na vida, né? Então, acho que a Igreja Católica, a CNBB, acerta demais, né, tratar desse tema, porque a Igreja Católica, sem dúvida nenhuma, é uma expressão forte na sociedade, como instituição, né, como comunidade, que
agrega a sociedade, né? E sem dúvida nenhuma tem um papel fundamental, tem uma missão importantíssima na luta por uma sociedade mais igual, mais justa, né? Uma sociedade com mais paz, com mais amor, com mais fraternidade. Combater a fome significa isso, né? É ter essa utopia de um mundo melhor. Com certeza. E a gente tem que ter assim em mente de que a fome não é aquela fome passageira que você acaba não comendo nada entre o almoço e o jantar e fica com aquela fomezinha de chegar em casa e comer alguma coisa. É fome, não, fome. Quando se fala em fome, fala assim, sofrimento de fome. É a fome de quem não tem o que comer. É da fome daquela pessoa que tem literalmente que ficar pensando se depois ela comer um pão de manhã, ela vai conseguir comer o almoço e o jantar. Então, essa é a fome que preocupa a igreja. Quando se fala que tem 33 milhões de brasileiros experimentando a insegurança alimentar grave, ou seja, que é passando fome realmente, é essa pessoa, é esse sofrimento que a pessoa não tem com o que satisfazer a sua fome, a fome do seu esposo, da sua esposa, do seu familiar. E nós temos, além disso, claro, aquela condição da pessoa que tem uma insegurança alimentar moderada, né? Que é aquele que come uma, duas vezes e não sabe se pode comer uma terceira vez no dia, se vai ter na manhã seguinte. Além da qualidade nutricional, né? Aquela pessoa que come, como nós vimos, infelizmente, no ano passado, as pessoas que comiam ou ficavam na fila do osso, para ferver o osso e ver um pouquinho do tutano do osso, como nós dizemos, né? Então, isso é uma coisa gravíssima. A gente não pode imaginar que só porque alguém está ali em frente à padaria e pede um sanduíche, alguém lhe dá, que isso está satisfazendo a fome. O sanduíche, ele não tem todos os nutrientes para uma criança, para um adulto sobreviver. E como você bem disse, a pessoa com fome, né, ou que esteja na insegurança alimentar grave, pode não estar com fome nesse momento, que ganhou um sanduíche de alguém, para comida, mas ela não consegue trabalhar, não consegue pensar, não consegue estudar, não consegue dormir, tá? E nós sofremos isso, inclusive, porque em termos de escola mesmo, né, nos últimos 4 anos, nos últimos 6, 7 anos, não se fazia correção, nem sequer do dinheiro para comprar a alimentação escolar. E as crianças que podiam menos satisfazer um pouco da sua fome na escola, nem isso tinham. Né? Ninguém consegue sobreviver comendo bolachinha e suco. Né? E que suco, na verdade, né? Suco de pacotinho, como eu falo sempre. Então, realmente, a questão da fome no Brasil é muito séria. Está superando, o governo federal aumentou, né, corrigiu o valor da merenda escolar, aumentou o valor do Bolsa Família, isso vai dar uma certa folga à pessoa. Eu ouvi uma entrevista da mulher falando que agora eu posso não apenas comprar o miojo, mas posso comprar a carne, o arroz, o feijão, né? Isso é fundamental. Com certeza. Então a igreja quer que a sociedade também preste atenção nisso. E com a campanha da solidariedade, no Domingo de Ramos, se faz um gesto concreto, ou seja, se doa valores que serão investidos em projetos, né, da igreja e também da sociedade civil, voltados à superação da fome e da miséria nesse momento. Então, anualmente, a campanha da fraternidade, ela tem em vista exatamente essa desacomodação social. Tá? Eu digo sempre assim, não basta você, católico, se colocar diante do Santíssimo e ficar adorando ali. Isso é muito bom, isso é uma espiritualidade crescente, mas precisa fazer aquilo que Jesus falou e que está lá em Mateus 14,16, que é o lema da campanha: dai-lhe vós mesmos de comer. Cada um de nós é desafiado por Jesus a isso. Se lembrarmos da história lá de onde Jesus falou, né, essa frase, nós veremos que estavam lá cerca de 5 mil pessoas reunidas ouvindo Jesus, e em dado momento os apóstolos falaram assim: olha, Senhor, acabou o pão. Manda agora esse povo aí para comer em casa. E Jesus falou: não, Senhor, não, dai-lhes vós mesmos de comer, se virem. Aí que surgiu os 5 pães e peixinhos, milagre da multiplicação dos pães,
isso no sentido de dizer que nós todos, católicos, cristãos, precisamos dar conta, né, desse imenso rebanho de pessoas que não têm o que comer e que estão esperando ali pelo seu pãozinho, pelo seu peixinho, pelo seu feijão e arroz, pela sua carninha, por tudo aquilo que é necessário para ter realmente nutrientes para ter uma vida sadia e equilibrada. Muito bem, fica aqui então a campanha da fraternidade, continua, não terminou não, com a Páscoa, né, e o convite para todos os católicos e não católicos, cristãos, aqueles que acreditam na solidariedade, no amor, na justiça, na igualdade, no mundo melhor, a participar de alguma forma nesse tema, nessa questão do combate à fome. Obrigado, doutor Claudimar, um grande abraço. A você que está acompanhando, não saia daqui sem mais uma vez, deixe seu like, seu comentário, né, e compartilhe sempre os nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.